A temporada de verão definitivamente foi marcada por atrasos. A obra da casa, o mato tomando conta do sítio e a família ainda caiu na estrada para descansar. Fui estralado do pé à cabeça, ele falou que eu tava bem desalinhado mesmo. A chegada de novos vizinhos, com o mesmo ideal para o futuro, trouxe uma melhor perspectiva para o sonho da construção de uma comunidade mais preparada. Como é que tá, rapaziada? Tamo junto aí. Otaviano e Vanessa! Agora, o diálogo será uma peça importante para o desenvolvimento das famílias. É preciso cuidado para enfrentar os desafios de tudo que está por vir. Bom dia, gente. Olha só, são poucos os vídeos que a gente começa num dia e termina no outro, né? Deixa eu só botar esse frango pra fora aqui, ó. Vem cá, franguinho. Vem cá. Que esse aqui, se as galinhas pegam ele, ele acaba falecendo, né? Como... Deixa eu só ir ele pra fora, eu já falo com vocês que eu preciso conversar uma coisa. Vai, frango, vai. Gente, vocês não têm noção o que foi pra botar o Antônio dentro do carro pra ir pra escola hoje. Não queria. Negado. Foi complicado. Mas enfim. Já voltei, aí já tratei os bichos na volta, que eu não consegui tratar de manhã antes disso aí. A equipe da obra já tá aí, as janelas já vieram, eles vão instalar hoje, estão lá trabalhando hoje pra ver se conseguimos deixar todas as janelas colocadas, tal, e as abas da casa. Aí vamos ver se consigo mostrar hoje no final do dia já pra vocês isso também. Mas é o seguinte, eu preciso consertar a porta do meu carro, quero ver se eu vou lá consertar. Vou voltar agora no camping, não sei se agora ou de tarde, ou enfim, preciso ir lá pro meu camping lá, pra mostrar pra vocês como é que ficou o abrigo lá, pra ver se tá tudo certo. A máquina tá trabalhando agora de manhã lá, então vamos ver. Hoje tá bem corrido. E a gente já tava planejando algumas coisas, eu e a Daya ontem à noite ali conversando e tal. Vamos ver se de tarde a gente consegue pôr em ação isso que a gente tá planejando também. E aí a gente vai compartilhando com vocês. Então é isso, beleza? Bora pra mais um dia que começou ontem. Uau! Galera, voltamos à montanha e olha aqui como é que ficou o nosso abrigo subterrâneo de tempestades. Olha que legal, galera. Como é que ficou aqui por cima, ó. Ficou enterradão. Legal, né? Olha aqui, ficou escondido praticamente, né? E o legal, gente, eu pedi pra botar bastante terra em cima. Na verdade, eu até achei que poderia ter um pouco mais, né? Eu tive que ir embora, mas senão ainda pra pedir, a máquina tá por aí. Mandaria pra pegar um pouco mais de terra aqui assim e jogar mais aqui assim, ó. Porque a ideia é que esse abrigo aqui, ele também possa ficar térmico, né? Quanto mais terra aqui, mais a temperatura lá dentro vai se manter. O problema que tem isso aqui é que se ele não tiver bastante terra, lá dentro pode ficar muito quente. A própria terra aqui é que vai manter a parte térmica dele bem confortável, né? Porque senão lá dentro não pode ficar muito quente. É isso que a gente espera. Vamos lá ver lá dentro? Ó, galera, aqui a gente tinha só colocado um esquema aqui para não ficar entrando cachorro e bicho aqui pra dentro. Aqui a gente, quando eu desenvolvi isso aqui, né, que nem eu já falei aí, que tem um vídeo aí no canal falando exclusivamente desse abrigo, eu criei essa antessala aqui para que essa porta não desse acesso direto lá pra dentro. Então vai ser colocado uma porta aqui e outra porta aqui, então tu não tem um acesso direto lá de fora. E esse aqui é o tamanhão dele, galera, olha só, ele ficou com 3 metros por 5,5, uma área bem grande, vocês estão vendo, ele até dá um eco aqui dentro. Tem a entrada de energia, saída de água, entrada de água. E é essa aqui a área que a gente agora, ó, tá bem fresco aqui dentro. A minha altura eu tenho 1,80, tem mais, ele tem 1,90 e pouquinho talvez. É isso aqui, ó. Ah, ele aqui dentro tá bem fresco agora. Ontem ele tava mais quente aqui dentro, porque o sol pegava e esquentava. Só que como aqui em cima tem terra, a terra fica gelada embaixo, então ele tá bem agradável aqui dentro. O que a gente vai fazer aqui na porta, eu vou fazer tipo escotilha, uma entrada de ar por cima e por baixo, para ele trocar o ar, né, para o ar quente poder sair, o ar frio poder entrar e fazer a troca de calor nesse sentido assim. Então é isso, galera, esse aqui é o nosso abrigo. A gente ainda está estudando se vai ser um local que vai poder fazer, que a gente vai fazer hospedagem aqui, porque afinal de contas, quando a gente morava aqui, ele era um abrigo que a gente estava fazendo porque a gente morava. Então caso tivesse muito vento ou um sinal de um alerta aí de tempestades muito fortes e tal, porque a cabana ela é toda de madeira, apesar de ser
muito bem travada e a gente nunca ter passado nenhum medo dentro dela, por mais que os ventos que deram e arrancaram araucárias e derrubaram e telharam tudo por aqui, que nem vocês já sabem. E se você não sabe, tem que assistir os vídeos bem antigos aqui do canal, porque a gente já passou boas aqui na montanha. A montanha não, na verdade Santa Catarina como um todo, a gente tá num corredor que vem todo esse vento da cordilheira e tal, e que se formam aqui muitas tempestades com muito vento forte. Tem um vídeo aqui até que a gente falou já com a Defesa Civil, sugiro você assistir se você gosta de estar preparado. E a gente construiu o abrigo justamente por isso, para estar preparado e nesses momentos a gente tivesse um lugar para poder vir para dentro. E aqui a minha ideia era fazer um local para poder guardar suprimentos, assim, algumas coisas, né? Como se fosse um bunker mesmo, mas não é um bunker, porque um bunker ele é subterrâneo, tem uma série de detalhes. Esse aqui era um abrigo temporário de tempestade. E aí a gente tava pensando, pô, por que não de repente a gente, quando terminar ele, a galera poder se hospedar aqui e poder vir passar uma experiência de como é dormir numa coisa como essa. Enfim, é isso. A gente tá criando esse lugar justamente para isso, para receber pessoas, acampar aqui na montanha. E que imagina que legal poder se hospedar aqui. Ia ser maneiro. Se você curtiu a ideia, deixa aí nos comentários. João, curti a ideia de se hospedar no abrigo pra gente realmente saber se você curtiu. E é isso aí. A ideia aqui agora, no final das reformas, a gente quer ver se eu trago aqui, a gente cobre isso aqui tudo com grama, leiva. Até aqui ficou um detalhe aqui, né, que tem que jogar uma terrinha aqui pra esconder essas pedras, mas botar tudo grama em leiva aqui pra fechar toda essa área aqui com grama e ele ficar bem gramadinho. Galera, olha aí, estamos assim. Espero que vocês tenham curtido. Quem não assistiu a série, assista para ver toda a construção. Ficou bagual. Eu vou voltar lá porque eu quero tentar ir resolver a porta do meu carro. De manhã eu já tive que ir lá comprar espuma expansiva para botar, fazer a colocação de janela e portas. Aí já comprei também a caixa de gordura. Já deixei lá pro pessoal na obra lá, a caixa de gordura. Peguei o fogão que tinha chego, o fogão da nossa cozinha. Já levei no pessoal ali dos móveis planejados, então eles já vão também fazer a medida ali do fogão, a coisa para poder encaixar o fogãozinho na hora que a casa estiver pronta. Beleza, galera? Então é isso, eu vou voltar pra lá pra ver se a gente arruma a porta ainda hoje, porque eu não quero ficar com aquele meu vidro ali que ele fica caindo assim, sabe? Ele tá sem a parte da porta, que o Antônio me ajudou ontem à noite a fazer isso. Tirar ali pra tentar resolver. Desculpa que eu tô um pouco estranho assim, porque eu tô muito pensativo, vocês sabem por quê, não preciso ficar falando. Mas é isso aí, beleza? Gente, tô aqui de novo tentando ver se eu acho algum problema nessa porta aqui. Só vim aqui dar uma olhada mesmo pra desencargo. Eu vim direto pra cá porque eu tive que pegar o Tunico. E aí pra não deixar ele esperando lá, né? Imagina. Daí não deu tempo de passar pra ver a porta. Mas eu tava pensando em ir hoje de tarde. Mas não sei se eu vou conseguir. Eu vou ter que dar uma atenção na obra ali. E essa porta aqui vai ficar pra amanhã. Mas não sei se vocês conseguiram ver ontem, né? Mas ó, assim uma porta por dentro. Não sei se alguém já tinha visto. É doido, né? Tem uns bagulho aqui, não sei. Tava tentando ver se vi alguma coisa. Talvez fosse só desencaixar. Mas não dá pra ver nada, gente. Não quero arriscar desmontar tudo isso aí, porque tá tudo ali dentro também. E aí depois eu não consegui montar. Então isso aqui eu acho que pra quem entende deve ser galho fraco. Então eu vou mexer. E o Antônio, ele voltou. Deixa eu pegar essas bananas que tava dentro do carro, que senão vai estragar. Cara, esqueci outro negócio aqui. Deixa eu só falar pra vocês o que eu ia falar. E o Tunico, eu não quero... Gente, eu não quero nem comentar mais, senão vai começar a ficar chato já. Mas... enfim. Teve algumas coisinhas ali hoje que... não sei se vale, sabe? A gente também não quer ficar julgando assim, mas tá difícil, galera. Tá difícil mesmo, sabe? Não vou mais falar disso, tá? Tava conversando com a Day ali, não vou mais falar disso. Não vou mais ficar trazendo aqui essas pequenas... Pequenas não, né? Pra gente acha até meio grave, meio sério algumas coisas que estão acontecendo, mas... enfim, a gente tá vendo o que a gente vai fazer quanto a isso, tá? Até uma outra coisa, eu fui lá tentar conversar com eles e perguntei sobre a APP, né? Associação de Pais e Professores. E aí até... foi meio estranho, assim, a forma com que eles... tipo assim, mas por que você quer saber? Tipo, como por quê? Queria conhecer, queria saber um pouco mais. Não, mas já tá... até 2023 já tá fechado. Daí eu falei, né, quero conhecer. Não, mas eu queria saber, entendeu? Não, mas já tá fechado. Daí eu fiquei meio assim, até fiquei meio... senti meio mal, assim. Enfim, galera, vamos lá. Eu prometo que eu não vou mais falar disso. Já deu desse assunto. A gente tá bem conversando, assim, né? Pra tentar entender com outros educadores, com outros pais, ou enfim. E aí, a hora que isso tudo estiver mais tranquilo, a gente volta aqui pra contar pra vocês, tá bom? E sim, estou bem desconfortável. Caso vocês estejam me estranhando, é porque é uma coisa muito... Olha, eu sou um cara que já lidei com muita gente, já lidei com muitas coisas na minha vida. Coisas difíceis mesmo, de vários aspectos. Mas essa tá sendo uma das coisas que
que eu deixando ia dar mais abalados, assim. Então, olha, vamos ver. Ó, gente, pegou a casinha do Raul, que tava lá no camp ainda. A gente trouxe a casinha do Raul e finalmente consegui trocar o gás pra gente ter um reserva aqui. Mas a casinha do Raul a gente trouxe pra cá. Depois vou botar ali pra ele ficar felizão. E o gás tá aqui também. Essa ali é a porta, que tá desmontada, né? Outra coisa também, a gente decidiu também não ficar mais falando disso pra vocês. Até pra não ficar expondo o Antônio, ficar perguntando pra ele e tal, porque ele tá bem mal, assim, sei lá, cara. Enfim, tá? Chegou mesmo, não vamos falar disso. Tchau. Ah, daí começa a filmar, tu para, né, Gabriel? Tô me vendo lá. Não, gente, ele tava aqui, deitava aqui no pai e fazia ai. Ele é muito carinhoso, né, amor? Ai, que bênção, meu Deus do céu. Faz ai no pai, faz ai. Eu amo teu ai, ai. Faz ai no pai, faz. Ai, eu amo teu ai, ai. E os bichinhos, ele bateu, gente. Meu, ele caiu. Ele caiu. Os bichinhos picaram, nunca pica aqui. E picaram o rosto dele, olha. Ai, gente, é por isso que quando a gente vê essas coisas ali que estão acontecendo, a gente fica com o coração na mão, sabe, do Tuninho, porque a gente pega tão pequenininho assim. Enfim, não ia falar sobre isso mais, né? Enfim, olha só. Gente, vamos lá, vamos levantar o astral. Que legal, gente. Janelas no lugar, pelo menos a primeira parte da janela, né? Já está no lugar. Olha o beiral aqui, ó, a aba, a testeira colocada. Olha, já começa a dar acabamento, né, meu? Que legal. Olha as janelas, cara. Amor, vai lá dentro da janela lá. Vai lá pra nós te ver. Olha só, essa aqui é a caixinha de gordura que eu peguei lá, que eu falei pra vocês hoje de manhã. Então já tá aqui também. Uau! Gente! Tá me esperando na janela? Amor, vem tomar café! Tá me esperando na janela? Ah, que coisa linda! Seu bombinho! O mano a gente deixou lá pra ele assistir um pouco. Olha só, aqui é essas de abrir pra cima, sabe, gente, ó. E aí aqui é estilo guilhotina, ela vai abrir esse tanto aqui. Essa janela aqui tá com 80, né? A gente fez ela com 80 por 1,10 ela ficou. Com um janelão, ficou bem legal. E aqui eu já sinto que eu tô aqui, ó, eu já sinto que tá passando. Ó, vocês estão vendo, ó, olha o vento. Tá vendo o vento? Não dá pra ver, né? Vento não dá pra ver. Mas, ó, deixa eu mostrar lá do outro lado, ó. Daí já tá ali na outra janela. Essa janela aqui a gente já fez um pouco diferente, né, vida? Porque ela é maior e eu acho legal que aqui não é madeira, tá vendo? É o alumínio. Né? Ah, aqui embaixo. Realmente vai ter problema pra... E lembra que esse era o meu medo? Aham. Eu não sabia que ia ser alumínio. Como eu achei que ia ser. Eu achei que ela ia correr em cima da madeira mesmo, sabe? Mas é isso aqui. Não tem problema, né? Ó, só que essa daqui, gente, ela ficou com 1 metro. Então ela é 20 centímetros maior do que aquela do lado. Aí por isso a gente fez ela de abrir pro lado, sabe? Porque se faz essa daqui, ó, de abrir pro lado, a gente acha que ia ficar uma aberturazinha, tipo, meio estreitinha, meio pequenininha, assim. Assim acaba que a gente tem a sensação de que ela abre mais, assim, fica... O ar parece que circula melhor. Ah, e lembrando, gente, que vai vista aqui, porque tem gente que nem tem noção, amor, disso, né? Mas vai uma vista aqui que tapa isso aqui. E depois ainda a gente vai fazer aquela... Como é que é o nome? A veneziana. Veneziana, que vai ficar assim pra fora quando a janela tá aberta e fechada. Que coisa mais linda. Aqui vai a vista, obviamente. Vai de 7 centímetros. E depois ela vai ter aquela partezinha de madeira que vai fechar pela frente. Só que a veneziana não é aquela que vai passar o vento. Ela é só pra fechar mesmo, né? Tá parecendo uma fazendinha agora, né, amor? Eu vi fazenda, né? E aqui a porta também já foi colocada. A gente fez essa porta da frente aqui, mais larga. Se eu não me engano, ela ficou com 95 ou 1 metro. Agora eu não tô bem lembrado. Mas a gente fez ela maior que é pra poder entrar com coisa grande que se precisar dentro de casa, dá, né? Então ela ficou uma portona aqui. Essa aqui porta vai ser maciça de madeira, né? Vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui. Ó, aqui do lado já ficou com a aba também, né? Que nem na frente. Ele acompanhou aqui, ó, já ficou mais bonito, já ficou com um acabamento, vamos dizer, né? Que antes não tinha acabamento. E ó, a janelinha, ficou legal. Ah, galera, agora tá entrando no finalmente. Vamos ver se mais uma semana e pouquinho, toda a parte maior acaba. Já parte pra parte de pintura interna, tal, que vai começar. A parte da aba ali foi fechada
fechado com madeira, ainda vai ter os acabamentos, né, de massa e tal. Mas aqui atrás também já ficou a portinha. Essa porta aqui, futuramente, ela vai ser uma porta interna, né, então ela ficou com 80. Mas é isso foi o que o pessoal fez hoje. Botou as aberturas, fez as abas, fez o acabamento ali. E chegamos ao final de mais um dia. Eu e a Dai vamos cair ali numas pesquisas que a gente quer fazer ainda, numas coisas que a gente tá analisando. E aí, hoje não vai ter roça, galera. Hoje não tem roça, né, vida? Hoje é sem roça. Hoje é um dia, de novo, sem roça. Mas enfim, esse material todo aqui, só pra deixar vocês a par também, esse material aqui vai ter... o material de construção eles pegam de volta. Então, tipo essas telhas que veio a mais, ripas, caibros, tijolo, blocos, aqueles blocos de concreto ali, isso tudo a gente vai devolver. Porque realmente não tem por que ficar com isso, né? Com certeza a gente vai comprar mais tijolo pra frente, vou precisar de mais madeira pra frente. Só que não adianta a gente ficar guardando isso daqui, vai ficando velho, o negócio começa a apodrecer, fica no tempo, tem que ficar mudando pra lá, muda pra cá, porque sempre tem um lugar pra botar. Isso tudo a gente vai devolver, porque lá na montanha eu tinha o hábito assim, sobrou um pouco de material, bota no ladinho ali, guarda em algum lugar que lá na frente vai usar. Mas daí acaba que daí lá na frente, às vezes mas eu preciso de 100 tijolo, mas daí eu só tenho 60, daí também não serve. Daí tu sempre tem que ficar tentando achar uma gambiarrinha pra mas vou tentar dar um jeito pra fazer com que tem e tal. E aí no final não funciona. Vamos fazer assim, já que eles pegam de volta, a gente devolve, abate da construção. Depois, a hora que a casa estiver finalizada, que vai ser em breve, eu vou lá no material de construção que a gente pegou praticamente 95%, né, vida? A gente conseguiu pegar no mesmo lugar. E aí eu vou pegar o que foi tudo lá, mais as notas do que foi fora. E eu vou fazer uma somatória e falar pra vocês todo o custo dessa obra aqui. Então, a gente começou lá, eu falava conforme os materiais iam vindo, mas daí eu decidi não fazer porque todo dia vinha todo dia vinha coisa, daí ninguém ia ficar somando aí também. Mas enfim, é isso. Beleza? Então, gente, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo abrigo enterrado pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. Isso aqui é porque ele viu o irmão dele, tá? Cadê o mano? Tudo é porque ele viu o irmão dele. Cadê o mano? Tá lá vindo o mano, ó. Deus do céu. Lá vem o mano. O Tata tá vindo. Então, se assistiu esse vídeo até o final, comenta aí embaixo abrigo enterrado pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. O importante é a jornada, como a toda salada. Divirta-se e a gente se vê amanhã. Beleza? Valeu, galera. Antônio, e... Ai, que fofinho. Ai, pegou o mano. Faz o fui duplo, vocês dois. Ô, Gabinho. Oi. Deixa ele... ele tá fazendo ai. Pera aí, vira pra cá, Gabinho. Gabinho. Aqui, ó. Faz 1, 2, 3 e... Fui. E fui. Gente, eu sei que eu falei que eu não ia falar mais, tá? Eu ando com a câmera o tempo inteiro no bolso. Então, vim aqui no galinheiro, vim buscar os ovos e dar comida pras galinhas. E teve uma coisa que eu sempre falei pro Antônio, eu falei assim, filho, se um dia alguém falar pra você, isso é um segredo, né? É uma coisa, não fala pra ninguém, é um segredo meu e teu. Você sempre tem que falar pro pai e pra mãe, quando alguém comentar um segredo, porque às vezes você não vai entender que tipo de segredo é, né? Vamos imaginar, né? As possibilidades. A gente nunca colocou intrigas aqui no canal, a gente nunca fez nada, sabe? Sabe o que o Antônio falou que hoje aconteceu na escola? Um professor ou professora, que não é o caso, eu não preciso falar aqui, contou um segredo pra eles. Na hora, né? Que segredo é esse, né? Aí eu falei, filho? Poxa, que legal. E qual foi o segredo que ela contou? E aí ele falou assim, não vou falar. Não posso, porque segredo a gente não pode contar. Gente, isso me deu 200 ruins diferentes, sabe? Isso aqui tá aqui, ó, indo e voltando agora, entende? E aí eu tô assim, né? Falo, meu Deus. E aí eu tô tentando, né? Conversar com ele pra entender isso. Enfim, gente. E a gente, né? De tudo que eu posso imaginar, que, né? E aí é justamente a situação, uma das principais situações que eu sempre falei pra ele, era uma conversa muito que a gente tinha, porque, né? Em vários aspectos, em vários lugares, ele tá exposto a poder conversar com alguém, ficar com alguém, e, enfim, alguém. Então é uma situação que a gente imagina toda a possibilidade disso. E aí me dá uma dessas, sabe? Enfim. Só tô compartilhando com vocês porque até às vezes é um papo que pode, enfim, a gente sabe que tem muitas famílias que seguem a gente, que tem seus filhos, tá? Então bater esse papo mais aberto, a gente tá tentando conversar com ele pra entender que segredo é esse, por que um adulto chega e fala pra umas crianças, vou contar um segredo pra vocês e sei lá, e agora ele não quer me falar qual é o segredo. Enfim, né? Não sei o que quer com isso, aonde quer chegar, onde vai levar essa história de segredo, né? Até que ponto que quer ganhar a confiança das crianças. Então a gente já começa a se perguntar muito sobre isso, sabe?
infelizmente aconteceu e tá, enfim, gente, só precisava falar isso mesmo, porque é um alerta, é uma luz amarela que não acende só pra mim, acende pra todo mundo, que tipo, poxa, vamos lá, né, vamos entender melhor o que tá acontecendo, porque se a gente não estiver ali, depois a gente sabe que as coisas podem ir por um caminho e a gente nunca conseguir contornar ou reverter, e a gente perder o controle, né, sobre tudo, né, então é complicado, eu sei que é complicado, é um papo muito estranho, assim, eu nunca falei assim dessa forma, mas eu acho que vale a reflexão pra todas as famílias, enfim, pra todos os profissionais. Olha, a gente precisa jogar mais aberto, eu acho, sabe, sei lá, enfim, não sei o que eu tô falando mais, eu só tô meio angustiado e enfim, tchau. No próximo episódio, Foi fazer a matrícula da minha escola de futebol de natação. Que coisa linda, galera, que coisa mais linda. seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.